Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa. Como sempre, faço questão de agradecer a você que me acompanha sempre através da TV RP Canal 9 da NET, também através das redes sociais do Facebook e principalmente através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela sua companhia, ok? Hoje, com imensa satisfação, nós estamos recebendo meus colegas advogados, o Dr. André Servidoni e também o Dr. Márcio Spímpolo. Ambos integram o ADV Especial. A nossa pauta de hoje é uma pauta aberta, com vários assuntos, dentre eles, inclusive, fake news. O ADV Jus está no ar. Fique aqui. Dr. Márcio Spímpolo, muito obrigado pela sua presença. Hoje uma pauta aberta, é uma satisfação te receber. Eu que agradeço, Dr. Marco, por mais uma vez receber esse convite, poder estar presente aqui, prestigiando o programa também, ao lado do colega Dr. André Servidoni. Tá certo, doutor. Dr. André Servidoni, que bom receber o senhor aqui. Eu que agradeço, Dr. Marcos. Tá certo, muito obrigado, viu? Um prazer estar aqui com o meu colega também, o Dr. Márcio. Dr. Márcio Spímpolo, né? Como eu já registrei, ambos são integrantes aqui, para minha honra e alegria, do ADV Especial. Nós preparamos aqui alguns temas que estão aí na mídia, temas evidentemente de cunho jurídico. E inicialmente eu quero perguntar para o Dr. Márcio Spímpolo. Dr. Márcio, o crime de corrupção também pode acontecer em condomínios? Como identificá-lo? E depois, existem medidas que podem coibi-lo, Dr. Márcio? Corrupção está em todo lugar, né, Dr. Marco? Verdade. Infelizmente. Infelizmente. Né? Mas felizmente, por outro lado, a gente pode dizer que em condomínios existem também essa incidência muito grande de corrupção, mas não são todos os condomínios, não são todos os síndicos que integram esse rol de corruptos e corruptores. Verdade, né? Verdade. Então a gente tem visto muita notícia, muitos problemas relacionados a isso, né? Infelizmente até pela falta de transparência que existe, né? Mas nós estamos vendo aí um movimento bastante grande também em relação a se dar transparência, até por conta dos noticiários, né, que em grandes programas, grandes TVs abertas também, veiculam, né, problemas de corrupção em condomínio. Então, nós percebemos que devido a isso também, os próprios condôminos estão buscando ferramentas para que o síndico que esteja ali na gestão e também os conselheiros, né, eles consigam imprimir uma maior transparência na gestão do síndico. Porque o maior problema da corrupção, segundo eu entendo, né, é a falta da transparência. Sim. Se você for transparente no que você faz, dificilmente você vai ter oportunidade ou brecha para se render à corrupção. Né? Então, é preciso que o condomínio ele esteja assim, bastante cercado e com muitas ferramentas para ele coibir esse tipo de situação, em especial através da transparência. Né? Doutor André Servidoni, nós vivemos aí um quadro de praticamente corrupção endêmica e os condomínios também não estão imunes. Mas os mecanismos para coibir esse tipo de prática, eles estão aí previstos em lei, não é isso? Sem dúvida nenhuma, o Dr. Márcio colocou muito bem a questão. Eu acho que o ponto principal é a transparência. Mas eu também, como moro em condomínio, o que eu percebo é o seguinte: tem que haver uma participação de todos. Sim. Há a possibilidade de haver algum desvio, alguma corrupção, alguma coisa diferente, se ninguém participar. Se todos participarem das reuniões, das assembleias, porque no próprio condomínio já tem a parte de fiscalização, a parte financeira, tem normalmente uma administradora de condomínio. Então, se houver essa transparência, dificilmente isso vai acontecer. Todo cuidado é pouco também, né, doutor André? Porque às vezes o condomínio imagina
que ali ele tendo aquela administração, que ela seja, aquela administração caseira, ela pode ser um pouco mais eficiente, mas também não é bem por aí, né? Precisa... Não, de forma alguma. Eu acho que quanto mais técnica, melhor, mais né? profissionalismo, Mais, melhor, né? Sempre. É isso mesmo. Olha, agora nós mudamos um pouquinho a pauta aqui. Como eu disse, uma pauta dinâmica, né? E eu vou continuar aqui perguntando para o doutor André Servidoni. Por que existe um alto índice de cometimento de crime de lavagem de dinheiro? Evidentemente aqui no Brasil, mas também em outras localidades. Agora, aqui para nós, dentro dos nossos domínios, a nossa Receita Federal, ela é falha, doutor? Eu penso o seguinte, doutor Marcos, com relação à primeira parte da questão, se está aumentando o número de crimes de lavagem de dinheiro, o que eu percebo é que está aumentando nos últimos anos. E isso em decorrência da própria mudança na lei. Sim. Essa lei de lavagem de dinheiro é de 98. Só que quando ela foi promulgada, ela estabeleceu alguns crimes específicos que teriam que ser cometidos antes. Tráfico, terrorismo, extorsão. Então, só nessas oportunidades é que o lucro que decorresse disso poderia ser considerado como lavagem de capital, lavagem de dinheiro. Em 2012, isso foi revogado, foi modificado. Então, a partir desse momento, todo e qualquer crime praticado, se decorrer algum lucro, o que você obteve dessa prática criminosa pode ser entendido como lavagem de capital. Então, em decorrência dessa mudança, penso eu, é que houve uma divulgação maior desse crime de lavagem. E a segunda questão, se a Receita está apta a fiscalizar isso, eu penso que sim, ela tem meios para isso. Hoje nós somos fiscalizados no sistema bancário, cartão de crédito, pelo COAF, que é o outro órgão vinculado à Receita Federal. Eu acho que ela tem mecanismos, mas em algumas situações de movimentação financeira, o que acontece é que eles fazem em espécie, em dinheiro. Sim. E isso acaba sendo muito difícil de pegar mesmo. É verdade. E, doutor Márcio, é interessante que a gente observa, né? Aí agora há pouco tempo observamos aí de um apartamento, um verdadeiro bunker lá de um determinado deputado. E aí se pergunta, né? Para a gente fazer um saque ali de R$4.000 daquele trabalhão, né? E como que consegue aquele monte de milhão? Alguma coisa está errada, né, doutor? São coisas estranhas, né? Que acontecem no nosso país que infelizmente a gente não consegue entender realmente como é que isso pode acontecer nesse nível, né? Porque é muito dinheiro guardado aí, né? Sacado e guardado, né? Mas eu penso também que a Receita Federal ela está fechando o cerco cada vez mais, né? Essas leis, embora oportunizam às vezes a chance de você vai espremendo, parece que vão saindo pelos dedos, né? Então eles vão buscando outros métodos para lavar o dinheiro, né? Então você coloca uma lei, faz uma outra lei aí para impedir isso, mas eles buscam outras alternativas, como o doutor André disse, começa a movimentação muito grande de dinheiro em espécie, né? E isso realmente eles vão fazendo para burlar a Receita Federal, certamente. Isso aí parece até que faz um pouquinho de sentido daquele jeitinho brasileiro, né, doutor? Totalmente é o jeito brasileiro, que infelizmente é o jeitinho brasileiro. É isso mesmo. Hoje um programa especialíssimo com a presença do Dr. Márcio Espímpolo e do Dr. André Servidoni, aqui no ADVJus, que vai fazer um ligeiro intervalo, vai voltar já já, aguarde, por favor. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Seguro de responsabilidade civil para advogados. Conheça na PMG Corretora de Seguros. Ligue agora. Ok, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, como você já percebeu, um dia especial aqui pra gente. Nós estamos fazendo um ADVJus com pauta aberta, com a presença dos ilustres convidados, o Dr. André Servidoni, que é especialista em direito penal, em direito processual penal, e também o Dr. Márcio Espímpolo, que é
especialista em direito condominial. Ambos integram, para minha alegria, o ADV Especial. Neste instante eu quero perguntar aqui, colocar uma questão para o doutor André Servidoni, que é justamente a pauta praticamente predominante é a evidente corrupção que está aí exposta pelo Brasil. Ali dentro do condomínio, doutor André, quais são as ferramentas que dispomos para combater esse mal, né? Eu acho que o principal ponto que pode ser abordado é a questão de administração, né? Você ter uma administradora fiscalizando e os outros condôminos também. Agora, o que eu gostaria de acrescentar nesse ponto, doutor Marcos, é que se acontecer alguma coisa, que o condomínio tome todas as providências. Certo. Não acoberte o que está acontecendo, porque essa atitude vai servir de exemplo para os outros. Que é o mesmo princípio do direito penal. O penal pune as pessoas porque ele quer que os outros não cometam mais aquele tipo de crime. Dando exemplo, né? Então, se acontecer, que pode acontecer, é que o condomínio tome todas as providências jurídicas. Certo. Doutor Márcio, gostaria que o senhor comentasse também nesse viés. O condomínio ele precisa tomar muitas providências preventivas para que esse tipo de coisa não aconteça dentro do condomínio. Então, o doutor André já comentou algumas coisas, né? Mas é muito importante a atuação dos condôminos dentro do condomínio, né? Então, às vezes os condôminos falam assim, eu não vou na assembleia não, porque lá sempre tem muita briga, muito problema, tudo tal. Mas se ele não vai, ele deixa de fiscalizar. Então, a não presença dele nas reuniões, nas assembleias, visto que o condomínio nada mais é do que a divisão de despesas. Não tem mais do que isso. Só que muitas vezes, se você não fiscaliza, pode ficar fácil para alguém se aproveitar dessa não fiscalização. Então é importante que o condomínio participe ativamente. É importante também que o condomínio tenha uma administradora muito séria, profissional e que tenha ferramentas tecnológicas hoje que a gente fala, né? Soluções tecnológicas, para que o condômino também tenha fácil acesso a verificar as contas do condomínio, por exemplo. Então nós já sabemos, tem muitas administradoras com muitos programas, sistemas, sites, né? Que disponibilizam, por exemplo, a pasta de prestação de contas virtual para o condômino. Então o condômino pode ir lá, não precisa nem descer, ficar incomodando o síndico, pedindo a pasta física, nem os conselheiros. Ele pode olhar, começar a olhar a nota fiscal, começar a olhar, às vezes, se houve um superfaturamento ali ou acolá. Né? Então ele tem muitas formas dele fazer essa gerência. Né? O próprio condomínio pode contratar, por exemplo, uma auditoria ou uma perícia preventiva mensal. Isso não é caro. Né? Se você dividir por todas as unidades, você vai pagar bem baratinho disso. E o custo-benefício dessa ferramenta também é muito interessante. Isso pode evitar muitos problemas lá na frente. O síndico se sente vigiado, se sente fiscalizado, todos os outros membros da direção também. Isso certamente ajuda a evitar. Eliminar por completo é difícil, mas ajuda a eliminar. Como nós falamos aqui da Receita Federal, que ela procura fazer o cerco dela aí e sempre escapa um ou outro, pode ser que aconteça também. Mas se você tomar essas precauções, principalmente a transparência, né? O próprio Dalai Lama fala que a transparência, a falta da transparência gera insegurança, ela gera um monte de dissabor dentro da sociedade, né? E dentro do condomínio não é diferente. Não é diferente. Doutor André, nesse mesmo viés que o doutor Márcio falou aí, evidentemente que aquela pessoa que não participa, não foi lá, não quis ter aqueles assuntos que ia contrariá-lo, não participou, também não vai poder reclamar. E também no viés da aplicação da lei, quer dizer que a lei também está prevista lá para apropriação indébita, quer dizer que quem também fizer isso está sujeito aí à aplicação da lei, né? Sem dúvida. É como eu disse no outro momento. Se acontecer alguma coisa, o condomínio tem que tomar todas as providências. Entre elas, tem uma repercussão civil de reparação, o que for, e tem também uma reparação penal, de apropriação indébita, às vezes desvio de dinheiro, alguma coisa que possa ter acontecido. Mas
O que eu volto a dizer, o condomínio tem que realmente tomar uma atitude, ele não pode ficar omisso. Certo. Agora nós vamos mudar mais um pouquinho, mas não sair desse foco, porque essa pergunta aqui nos foi enviada por internet quando souberam que a gente iria receber aqui o Dr. Márcio e o Dr. André Servidoni. A respeito de uma decisão do STF, que inclusive ali alguns ministros já enviaram, né, remessas processuais para a primeira instância. A pergunta é o seguinte, eu vou continuar aqui com o Dr. André Servidoni, isso de ser enviado a remessa para a primeira instância, doutor, isso aí pode gerar impunidade? Explicando um pouco melhor, o que o Supremo decidiu foi que a prerrogativa de foro se restringe basicamente ao tempo que a pessoa está no cargo público e também ao exercício da função. Então, um exemplo, o deputado federal, se ele comete algum crime durante o cargo de deputado federal e relacionado a esse cargo, ele vai ser punido exclusivamente pelo órgão competente, no caso seria o Supremo. Fora dessa situação, esse parlamentar vai ter que ser investigado e eventualmente analisada a sua conduta por um juiz de comarca, um juiz de primeira instância. Sim. Na minha concepção, Dr. Marcos, eu acho que foi uma vantagem, eu acho que é interessante, porque o Supremo, no caso específico do deputado federal, eles não estavam dando conta da situação. Nós vimos no caso do Mensalão que, salvo em razão da conduta do ex-ministro Joaquim Barbosa, que tomou por si esse processo e resolveu a questão, mas se não houvesse essa postura, o Supremo não ia dar conta de resolver. Eram muitos réus, muitos advogados, todo mundo pedindo diligências e mais provas e não ia chegar numa conclusão. Então, na minha concepção, eu penso que essa é uma decisão interessante. Só que essa decisão do Supremo, Dr. Marcos, poderia ser um pouco maior. E essa tese, inclusive, foi levantada lá no momento pelo ministro Dias Toffoli. Ele questionou o seguinte, tudo bem, nós vamos restringir o foro para o deputado, o senador e os demais que têm também essa mesma prerrogativa. Digo, por exemplo, um desembargador, um ministro do STJ, o membro do Ministério Público, como faremos? E esse ponto não foi abordado. Aí eu questiono, se eventualmente isso for acolhido dentro da Justiça, amanhã, se um ministro do STJ comete algum crime relacionado, é o juiz de primeira instância que vai julgar o ministro do STJ, então são contradições ainda que o STF tem que julgar. De qualquer forma, com base na decisão que eles tomaram, alguns processos já começam a descer. Recentemente também o STJ tomou a mesma atitude, já estão descendo com outros processos e espero que a Justiça de primeira instância faça o que tem que fazer. Tá certo. Olha, na sequência o Dr. Márcio Spimpo vai dar também a opinião dele a respeito desse assunto, desse viés que nós estamos falando a respeito do envio da remessa à primeira instância, ok? Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, mas antes você confere conosco o sucesso aqui do ADVJus, que é a Estante Jurídica. A Estante Jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: Novo Manual de Direito Comercial. Novo Manual de Direito Comercial, Direito de Empresa. Autor Fábio Ulloa Coelho. Editora RT, Revista dos Tribunais. Mais uma obra para retirar da estante e conferi-la. Legal, intervalinho, voltamos já já. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Arcângelo Imóveis, venda, locação, administração, compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Um significativo evento marcou a comemoração do aniversário do Dr. Edson Oliveira. Nós comparecemos a convite e falamos com o aniversariante. Primeiro, muito obrigado a você, a presença do ADV Especial aqui. É algo que me orgulha muito fazer parte desse time de vocês. Eu sei que é um time que você zela muito pela escolha, né? Pela seleção.
E de fato, a vida não é só trabalho. E hoje, uma data especial, eu resolvi reunir a família para fazer uma festa, um churrasquinho aí, para a gente comemorar essa data. Para mim é um grande prazer. O Edson é um amigo de longa data e uma pessoa divertidíssima e um advogado brilhante. Então, para mim, não poderia deixar de estar presente. Ok, voltamos então com o ADV Jus. Hoje, honrosamente, eu estou recebendo meus colegas integrantes do ADV Especial, o Dr. André Servidoni e o Dr. Márcio Espímpolo. A nossa pauta é aberta. Predominantemente, nós estamos falando aí desse mal que nos atinge o Brasil de uma maneira, inclusive, globalizada, não só o Brasil, que é a corrupção. E a gente estava falando justamente no bloco anterior, Dr. Márcio Espímpolo, do envio, né, que o STF, da remessa processual que os ministros estão fazendo aí, mandando lá para a primeira instância, né, e inclusive aqui nos bastidores eu falei, isso vai acontecer também com o governador de Mato Grosso, o Blairo Maggi, então, doutor Márcio. De uma certa forma, eu penso que esse movimento é interessante, é necessário, né, o início, a gente imagina que isso ainda vai, daqui a um tempinho, ganhar outras proporções, né? Como o doutor André disse aí, que sofreu uma limitação, né? Mas a ideia que eu penso que esse movimento da sociedade é que está diretamente relacionado a essas decisões do STF. O STF ele tem buscado ouvir um pouco mais os clamores, né, da sociedade e tentado até, eu imagino, né, que infelizmente não seria a função dele, mas legislado até mesmo em algumas oportunidades através das decisões, né, que ele tem feito aí, criado jurisprudências, enfim. Mas eu penso que é um movimento válido, que eu acho que nós vamos chegar nesse outro ponto onde a gente possa romper essas outras barreiras também em breve, não é? O que a gente fica um pouco preocupado é como é que isso vai se dar lá na linha de frente, né? Agora, por exemplo, a gente estava comentando aí sobre delegados, enfim, de outros lugares, aí será que eles estão todos ou estarão preparados, né, para colher depoimentos de todos os envolvidos e dar a finalidade, aí, a destinação correta nesse processo, né? Então essa é a pergunta que fica, mas nós imaginamos que é um caminho que precisa ser percorrido, precisa ser vencido essas etapas, para que as coisas realmente se encaixem, né? Para que a gente possa realmente ter aí um futuro, talvez não hoje, mas ali na frente, né? Ter uma perspectiva melhor quanto a isso, né? Faz parte do plano evolutivo, sim, né, doutor? Faz parte. É isso mesmo. Olha, um outro assunto bastante palpitante que nós trouxemos aqui, vamos colocar agora aqui para os nossos convidados, é justamente esse novo viés aí, inclusive com o termo americanizado, né? Fake news. Está tão falado na mídia, e eu começo perguntando para o senhor mesmo, doutor Márcio, será que nas nossas eleições, as eleições aí, o pleito que se aproximam ainda neste ano, né, será que vai ser realmente possível identificar e responsabilizar os culpados, doutor Márcio? Nós não temos ainda, eu imagino, mecanismos e ferramentas suficientes para isso, né? Para você realmente interceptar essa fake news no nascedouro dela, né? Sim. É óbvio que você tem a origem dela e depois você espalha, e os veículos condutores somos nós. Sim. Né? Através principalmente das redes sociais hoje, que dizem que as eleições aí elas terão uma grande influência esse ano de 2018 para os pleitos de presidente, por conta das redes sociais, né? Assim, obviamente, se a gente conseguir que esse sistema, né, essas redes sociais principalmente, elas têm algum lastro, por exemplo, para você criar um perfil em alguma delas, que você realmente consiga só fazer essa criação desse perfil com alguma qualidade, não sei, alguma identificação no IP da máquina, não sei, alguma coisa assim, que eu não sei dizer como é que poderia ser feito isso, mas eu imagino que somente assim você conseguiria ter o lastro dessas pessoas que espalham essas fake news, que são realmente prejudiciais. É verdade, é isso mesmo. Em toda a sociedade é muito prejudicial isso,
em toda instância, né? Mas eu penso que é um desafio também a ser vencido, né? Doutor André, o senhor acredita que realmente essa praticamente é, né, uma inovação dentro das possibilidades de responsabilização criminal que apareceu, né? O senhor acredita que vai trazer sim uma influência aí nas eleições, ou pode realmente trazer alguma mudança? Eu penso o seguinte, doutor Marcos, notícia falsa, que são as fake news, sempre tiveram, sempre correram na sociedade, sempre foram divulgadas. O que está mais em voga hoje é em razão das eleições e também para a própria facilidade de divulgar essa notícia falsa. Antigamente a gente não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, Instagram e aí vai. Hoje nós temos. E a gente percebeu nessa última eleição americana, por exemplo, que essas notícias falsas foram um ponto muito favorável ao atual presidente, porque elas difamaram, caluniaram a outra concorrente. Então, acredito que nessa próxima eleição aqui no Brasil, realmente elas vão ser importantes. Mas eu li recentemente que o próprio ministro Luiz Fux, que é um dos ministros que estão coordenando o TSE, ele disse que vai ficar muito atento a essa situação do fake news. Inclusive, se elas forem o ponto central de uma eleição, ele até sugestionou que poderia cancelar essa eleição e voltar a fazer uma nova. Então, e fora essa questão também, né, doutor Marcos, aqui puxando um pouco mais para o meu lado, da parte penal, sempre vai ter a possibilidade de você fazer uma denunciação caluniosa, você vai ter um crime de difamação, injúria, tudo isso que a pessoa supostamente ofendida poderá fazer. O senhor acredita que, às vezes o exemplo que nós temos aí para trás, né, doutor, é aqueles crimes que são cometidos ali na égide, né, na véspera de pleito, normalmente depois não prosperam, né? Mas aqui nesse caso o negócio está registrado lá, pode ser que não seja bem assim, né? Está registrado, mas tem que tomar cuidado para você gravar essa prova, porque na verdade, se a pessoa joga essa informação dentro do Facebook, por exemplo, depois você pode tirar essa informação rapidamente. E o que eu já percebi em alguns casos, que a pessoa monta um domínio, vamos dizer, uma personalidade dentro do Facebook com documentos falsos. Então, quer dizer, você não tem como identificar... perfil falso. Então, você não tem nem como identificar quem era esse perfil. Vai ser difícil, mas eu acho, como o colega disse, o Dr. Márcio, acho que tem que realmente ir atrás e vencer essa barreira. É importante, né, doutor? E olha, você que está desanimado, achando que votar em branco e nulo vai satisfazê-lo, eu gostaria que você prestasse atenção nesta opinião livre do Dr. Dirceu Crisóstomo. Veja, não é bem assim. Há uma campanha nas mídias sociais pedindo o voto nulo e o voto branco como uma forma de protesto. É preciso que as pessoas entendam que a Constituição brasileira diz que será eleito o candidato que obtiver maioria dos votos válidos, excluídos, portanto, votos brancos e nulos. Não é verdade que a legislação brasileira diga que se a maioria da população votar nulo, a eleição será anulada. Isso não é uma verdade. Portanto, quando fizer o protesto pelo voto branco, pelo voto nulo, não se esqueça de que com esse voto você está contribuindo para aquele candidato que estiver na frente das pesquisas eleitorais, porque é um voto a menos que será contado, o seu, com o voto nulo ou o voto branco, você está permitindo que aquele candidato que esteja na frente tenha a possibilidade de se eleger de modo mais fácil. É esse esclarecimento que gostaria de fazer a vocês. Muito obrigado. Muito legal. Hoje, honrosamente, nós fizemos uma pauta diferente e, para minha alegria, eu pude receber aqui nos nossos estúdios o Dr. Márcio Espímpolo e o Dr. André Servidoni, a quem eu quero agradecer imensamente a presença nessa inovação que estamos trazendo no ADVJus. Obrigado, doutor André. Eu que agradeço a oportunidade, a chance de estar aqui falando com vocês, com esses ilustres colegas, né, Dr. Marcos e Dr. Márcio, e fico à disposição. Tá certo, é uma alegria renovada, viu? Dr. Márcio, muito obrigado de novo, viu? Pela sua presença conosco aqui no ADVJus. Mais uma vez, honrado estar aqui, principalmente hoje,
na presença do Dr. André Servidoni, né? E é sempre um prazer receber o convite e poder comparecer. Dá certo. Olha, eu falo para você que vale a pena você rever este programa com o Dr. Márcio e o Dr. André. É só vocês acessarem o nosso site, é o advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal. youtube.com/advjus.net. ADVJus, estou ligado. Fico por aqui, prometo voltar breve com o programa inédito. Fortíssimo abraço, até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.